tenho um convidado muito especial hoje para compartilhar a palavra com vocês. E ele é um membro aqui da capela, e um amigo, conheço há muitos anos, e ele tem um ministério grande, já fez muita coisa diferente aqui em Londrina, em outros lugares. Então, eu estou muito feliz mesmo, de convidar aqui o Palmiro, pastor Palmiro, mas para a gente é o Palmiro mesmo. Essa semana a gente estava conversando, ele falou que ele já sofreu bullying suficiente na adolescência com o nome Palmiro, é Palmito, então vocês não precisam fazer gracinha, tá? Bom, um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Prazer é meu. E a história de vida desse homem, gente, é inspiradora, e talvez numa outra oportunidade a gente venha falar sobre isso também. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Eu me sinto confortável aqui na frente, porque eu quase não estou vendo ninguém. Então eu estou me sentindo como se estivesse pregando para mim, certo? Mais uma vez. Há duas coisas que eu gostaria de mencionar antes de passarmos diretamente para a palavra. É que eu considero que essa mensagem é um quarto ponto da mensagem do Paulo, da última série pregada agora por ele. E que também, ao buscar de Deus uma direção, havia vários assuntos no meu coração que eu entendo que é relevante nós tratarmos, mas nós sempre queremos aquilo que entendemos que realmente seja do coração de Deus para a igreja. E domingo passado, um pouco antes desse momento da palavra, eu estava compartilhando com a Márcia, minha esposa ali, sentadinha, justamente sobre esse tema que vamos tratar hoje, que é acerca da felicidade. E quando foi na segunda de manhã, a Márcia levantou mais cedo que eu, e ela ligando no canal da RIC TV, estava passando uma reportagem acerca de uma convenção que houve, que estavam tratando justamente sobre o assunto, sobre felicidade. Talvez alguns de vocês tenham assistido, né? Foi o primeiro jornal da manhã. E ela dizendo isso para mim, veio como uma certa confirmação acerca do que eu gostaria de falar. E essa semana foi impressionante a quantidade de vezes que foi me saltado aos olhos e ao coração esse tema sobre felicidade. E então, eu gostaria de poder trocar algumas palavras com vocês sobre esse assunto. Eu pesquisei na internet, porque eu não me recordava dos livros, o conceito básico sobre o que alguns pensadores, como eles pensam, como eles tratam essa questão da felicidade. E eu anotei aqui cinco pensadores interessantes, que são conhecidos sobre o que eles pensam e o que eles afirmam sobre a questão da felicidade. No nosso dicionário, a felicidade diz assim: felicidade é o estado da pessoa feliz, satisfeita, alegre, contente, a felicidade do vencedor, satisfação, sensação real e satisfação plena, estado de contentamento. Os nossos pensadores e os nossos filósofos sempre tentam traduzir a felicidade de alguma maneira. Aristóteles, para quem se recorda dele, ele diz que a felicidade é um estilo de vida. O ser humano precisa estar constantemente o melhor que tem dentro dele. Um tal de Epicuro, ele fundou uma escola da felicidade. Ele diz que o princípio é o princípio de que o equilíbrio e a temperança davam origem à felicidade. Essa abordagem se reflete em uma das suas grandes máximas: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Aqui tem um nome meio complicado, Nietzsche. Para ele, estar bem, graças às circunstâncias favoráveis ou à boa sorte, não é felicidade. A felicidade é força vital, espírito de luta,
contra todos os obstáculos que restringam a liberdade e a autoafirmação. José Ortega y Gasset. A felicidade é definida quando a vida projetada e a vida real coincidem. A felicidade é definida quando a vida projetada e a vida real coincidem. Todos os seres humanos têm potencial e desejo de ser felizes. Isto quer dizer que cada um define o que irá fazê-lo feliz. E por último, Slavoj Zizek acredita que a felicidade é uma questão de opinião e não de verdade. Ele a considera um produto dos valores capitalistas que prometem implicitamente a satisfação através do consumo. Pois bem, hoje nós vamos tentar entender um pouco sobre esse assunto que diverge de muitos pensadores. Bem possível você também deve ter uma definição sobre o que é felicidade no seu coração. E por isso você talvez deva tentar viver da mesma maneira como você pensa. Todos nós, desde o mais rico ao mais pobre, todos os seres, desde os animais e as plantinhas, pode parecer engraçado, mas desejam ser felizes, buscam a felicidade. Toda pessoa que vive e quer viver, e todo aquele que quer viver feliz. Essa é uma verdade. Um certo estudioso religioso disse uma vez, comparando a humanidade com uma vaca. E, conversando com outras pessoas, ele o questionaram: por que você compara o ser humano com uma vaca? Porque ele diz assim: se você colocar uma vaca diante de um pasto seco e um pasto verde, a vaca vai procurar o pasto verde. Se você colocar uma vaca num pasto que não tem árvores e deseja uma sombra, e um pasto que tem árvores e sombra, ela vai procurar uma árvore e uma sombra. Se você colocar uma água num coxo e você colocar a vaca nesse lugar e a vaca num lugar onde tem água corrente, ela vai procurar água corrente. Por quê? Porque a vaquinha também quer ser feliz. A vaquinha também quer sentir prazer. E o prazer, muitas vezes, é traduzido como felicidade. Você pega uma plantinha, chega perto dessa plantinha, você olha ela assim, está toda caidinha, toda murchinha, lá no cantinho, né? Aí você fala: não, vou dar um jeitinho nessa plantinha. Você pega essa plantinha, coloca ela num lugarzinho melhor, dá uma regadinha nela, corta uns galinhos aqui, umas folhinhas ali. Quando é no outro dia, ela está toda feliz. Aí você olha para ela e fala: nossa, como ela estava tristinha. Hoje ela está tão feliz. Não é verdade? Por quê? Porque Deus fez com que a felicidade fosse algo inerente na vida humana. Muito bem. Já que estamos pensando sobre isso, eu gostaria de fazer uma perguntinha para você. Eu quero que você pense e responda aí no seu coração. De 0 a 10, qual seria o nível, dentro do conceito que você tem de felicidade, que você daria para você? De 0 a 10. Pensou? Pois bem. Eu quero ver com você algumas coisas, antes de nós entrarmos no texto. Algumas coisas que hoje nos incitam à felicidade. Principalmente aquilo que o mundo nos oferece e nos apresenta como sendo a fórmula para sermos felizes. Eu queria tratar 3 pontos rapidamente, só para a gente elucidar melhor esse assunto. O que o mundo nos oferece hoje para que sejamos felizes? A primeira coisa que eu menciono aqui é a questão da quebra dos paradigmas, quebra de padrões, sejam eles morais ou seja em relação às questões dos bons costumes. Os conservadores, algum tempo atrás, ensinavam e traziam como tradição alguns conceitos que deveriam preservar hoje, nos tempos modernos que hoje nós vivemos. Mas isso tem sido quebrado como um paradigma, né? Tem sido rompido. Hoje a gente vê que um dos grandes assuntos que está sendo tão divulgado massosamente é essa questão de gênero, né? O que era definido antes como sexo, agora não é mais. Essa quebra de padrão,
é justamente para que pessoas que não se sentem aceitas, não se sentem resolvidas, não se sentem entendidas, não se sentem amadas, não se sentem achadas ainda por Deus, de alguma forma tentem, em cima daquilo que é afirmado, serem felizes. Mas enganosamente, tanto estes como muitos outros estão sendo enganados, rompendo padrões, valores importantes, tudo em prol da felicidade. Nós precisamos pensar sobre isso. Uma outra questão é a questão de uma vida hedonista, uma vida de prazer. O que vale é o prazer. O que conta é o que eu vou sentir. O que conta é a satisfação do que eu vou conquistar e realizar. Não se importando com a forma com que você busca isso, e nem tampouco com a questão da dor. Lidar com a dor. Sentir prazer em tudo, mas sem sentir dor. Eu percebo uma coisa, meus irmãos, que nós os mais velhos, estamos vendo uma geração crescer e ser formada nessa sociedade com medo da dor, com medo de sentir o sofrimento de alguma forma, de alguma ordem, de alguma natureza e de alguma proporção. O que nós temos visto é que a sociedade tem tentado arranjar subterfúgios para qualquer tipo de insatisfação, para qualquer tipo de dor, para qualquer tipo de crise que gere algum tipo de dor ou de sofrimento. Eu fico pensando aqui que hoje nós temos, graças a Deus, nós temos os psicólogos, nós temos os parapsicólogos, nós temos os psiquiatras, nós temos os químicos que desenvolvem os medicamentos que nos ajudam tanto. Mas se nós não começarmos a pensar e a entender que um dos maiores fatores de reflexão, de ponderamento, de bom senso, de agir com bom senso, é no momento quando nós estamos sentindo dor. É no momento quando alguma insatisfação na alma ou no corpo está sendo gerada, que nos pare, que nos leve a termos limites das coisas para que reflitamos e possamos melhorar, discernir, entender. Mas nós estamos vendo que os nossos jovens estão fugindo disso. Estão tentando de todas as formas buscarem uma felicidade sem terem que passar por qualquer questão de dor, de perda. Eu não consigo me entender, não consigo me aceitar, isso está doendo no meu coração. Vai procurar psicólogo. Graças a Deus pelos psicólogos. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia contra isso, absolutamente. Mas estou dizendo que nós temos que deixar de ser uma geração sensível, delicadinha, e começarmos a entender que o Evangelho, a nós aqui, nos ensina que Romanos 5, por exemplo, fala acerca do que a tribulação, o que a dor gera no coração de um homem. Quantos benefícios que ela nos traz. Também não estou fazendo apologia ao sofrimento. E se você puder livrar o teu dedinho de uma topada na mesa, faça isso. É a melhor coisa que você vai fazer, porque senão depois você vai querer xingar, né? E às vezes até sai um palavrãozinho. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que a dor constrói na nossa vida. E eu, modéstia à parte, se me permitem dizer, eu me sinto de boca cheia para poder dizer isso para vocês. Porque eu estou há 21 anos carregando algumas dores físicas. E algumas que me trazem a memória de dores na alma também. E o quanto eu tenho sido curado. Alguns olham para mim e falam, o Palmira é um homem doente. Eu não sou doente não, doente é você. Cada dia eu me sinto mais são, mais curado, mais saudável. Minha alma, o corpinho tadinho está pedindo arrego. Mas a minha alminha, vou dizer para você, viu? Graças a Deus. E uma outra questão também é a questão do consumo. Não é mesmo? Não importa os meios e nem os custos. O negócio é ter, o negócio é possuir. Que envolve também essa questão do prazer. Né? Engraçado que as pessoas tentam ser felizes possuindo, obtendo, conquistando coisas. Não é verdade?
E é por isso que a gente continua vendo mais e mais pessoas mais e mais insatisfeitas. Vocês conhecem aquela máxima que diz assim, já dizia um filósofo antigo, a insatisfação é a mãe do... Não, ninguém sabe? Que delícia. Vou soltar uma aqui para vocês então. A insatisfação é a mãe do progresso. Então o que nós temos visto aí é essa tecnologia expandindo, criando necessidades onde não existe. Justamente para quê? Para que nós nos sintamos insatisfeitos, impotentes, e adquiramos mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E é um paradoxo enorme, porque quando nós voltamos para o Evangelho, a gente vê que Jesus, que o Senhor nos fez para vivermos com tão pouco, e de uma forma tão simples. Mas hoje a gente tem complicado cada vez mais com a tecnologia na nossa vida. Embora, graças a Deus, muita coisa dela, né, produz um certo regozijo também para a nossa vida. Muito bem. Então chegamos aonde eu gostaria de chegar. Eu estou falando muito rápido? Nossa, parece que eu estou correndo. Você vê como é que o corpinho está ruim mesmo. Muito bem. Para aqueles que trouxeram a Bíblia, vai ser projetado aqui. Eu gostaria de ler com você Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3. Veja, esse é um texto que Jesus utiliza do Evangelho, e eu dei uma pesquisada, e eu vi que, pelo menos eu não achei. Se alguém achar, por favor, me oriente, me ajude. Tá? Mas a Bíblia, não a Bíblia, mas o Evangelho em si, o Novo Testamento, ela não trata muito do assunto de felicidade. E é interessante isso. E o pouco texto que eu achei, eu acho que ele é completo e absoluto para tudo. Porque é Jesus falando a respeito da felicidade. E ele não está aqui ensinando sobre a felicidade, no texto que nós vamos ler. Ele não está aqui estabelecendo um novo padrão de felicidade, nem um conceito de felicidade. O que Jesus está nos mostrando é que não está dando uma definição acerca do que é felicidade, mas ele está mostrando um povo que pode ser feliz. Isso que me chama a atenção. Vamos ver. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim, um texto conhecidíssimo, não é verdade? Ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Muito bem. Jesus, então, não está definindo o que é felicidade, mas Jesus está nos mostrando a nós que tipo de gente pode ser feliz. Esse texto, assim como o Novo Testamento, eu sei que deve ser conhecimento de todos, até eu peço pela redundância de repetir isso, foi escrito em grego, não é verdade? É verdade. E há um certo estudioso, um tal de Flávio Joséfo, que é um historiador da igreja, que diz que no momento em que Jesus pregou este texto, essas palavras, ele falou em hebraico. E é muito interessante que essa palavra bem-aventurado, que hoje, na nossa linguagem, ela pode ser entendida como feliz, ou muito feliz, e traduzindo do grego,
dessa palavra que significa Macários, para a nossa língua, ela tem essa conotação de ser uma expressão de exagero, né? 3 vezes feliz, muito feliz, feliz. E quando Jesus estava pregando este texto, ele estava usando uma palavra em hebraico que significa ashirei, que vem de uma raiz de uma outra palavra que se chama ashur, que significa pés. Pois bem, sabe o que Jesus estava dizendo? Que feliz é o camarada que tem as unhas do pé aparadinha, que não tem unha encravada, que não tem calo rachado e que a planta dos pés é retinha. Não, não era isso que Jesus estava dizendo. Obviamente que não era isso que Jesus estava dizendo. Mas, segundo um outro historiador, que por sinal também é descendente de grego, cujo nome dele é Palmyrus Day, mora aqui no Jardim Aeroporto, ele definiu essa palavra, essa definição de Ashur, como pés, como Jesus dizendo que felicidade não é aquilo que você conquista para ser feliz, mas felicidade é um modo pelo qual você caminha, é o modo pelo qual você anda, é a maneira como você anda, e é o que você produz quando você caminha. Jesus está nos dizendo que a felicidade não era o fato de ter alcançado o lado de lá do rio. Cheguei, estou feliz, conquistei, alcancei, vim nadando, cheguei, não morri na praia, né, como dizem, né? Cheguei, atravessei, não. Ele estava dizendo que não é o fato de você ter chegado do lado de lá, mas era a maneira como você atravessou para chegar ao lado de lá do rio. E agora, entendendo essa definição, essa palavra de Jesus, para mim fica muito mais claro entender por que é que Jesus, vindo ali do capítulo 4 de Mateus, me permitam sentar, por favor. Ali do capítulo 4 de Mateus, ele vem estabelecendo algumas coisas, ele vem curando pessoas, ele vem escolhendo ali, fazendo uma seleção de homens para fazer parte da sua equipe, não é verdade? E uma multidão vem acompanhando, desde lá da Síria, uma pernada, acompanhando ele em todos esses momentos. E Jesus estava no meio daquela multidão. E ele estava sentindo o cheiro deles. Ele estava vendo a dor deles. Ele estava percebendo o que eles sabiam, o que eles não sabiam, o que eles estavam sofrendo e o que eles não estavam sofrendo. Ele estava entendendo o que aquelas pessoas estavam pensando sobre a vida, sobre a realidade, sobre a religião, sobre o peso que havia sobre eles. E então, vendo tudo aquilo, vendo o modo como eles andavam, o modo como eles caminhavam, o que eles geravam à medida que eles caminhavam, ele disse: já sei. Eu vou falar para esse povo o que é felicidade, o que é ashirei. E aí então ele procura um montezinho mais alto, e Jesus era um homem rústico. Então ele tinha uma voz forte, e ele chamou a atenção de todo mundo, e ele começou então a dizer o sermão. E ele começou a dizer exatamente aquilo que ele havia percebido no meio da multidão. Olha, eu estou um pouquinho mais elevado que vocês. E a minha voz está saindo mais alta do que possivelmente vocês falariam alguma coisa aí. E eu sei que esse texto que nós lemos e que foi escrito há 2000 e poucos anos atrás, repercute hoje em muitos corações que estão aqui. E eu sei que de uma forma extremamente enganosa, e até para dizer uma palavra bem vulgar, assim, sacaninha, nós temos sido ensinados de que felicidade não é um modo de andar como Jesus está dizendo, mas está nas coisas, está nas conquistas, está no exterior,
está até nas coisas abstratas da vida. Mas quando olhamos para Jesus, nós vemos que é totalmente diferente. E possivelmente isso soe no ouvido e no coração deles, como soa nos nossos ouvidos também, talvez uma certa inquietude agora, porque de repente você poderia estar se sentindo aí uma pessoa feliz, né? Por quê? Não sei, fala 5 idiomas, né? Já sabia tudo que eu disse aqui, você já sabia antes, porque você é alguém mais estudado, né? Ou porque você está alcançando alguns planos que você havia estabelecido como meta e você se sente já feliz por isso. Mas não é isso que Jesus está traduzindo para nós. Felicidade vai muito mais além. Eu queria citar como exemplo para vocês, eu gosto de citar esse exemplo. Quantos aqui sabem a definição, a diferença entre o que é herança e o que é legado? Muitos de vocês possivelmente saibam, mas eu gostaria de mencionar isso como um outro exemplo. Herança é aquilo, de uma forma muito simples, é aquilo que nós deixamos para os outros, para as pessoas. E legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. Nas pessoas. Legado é aquilo que nós deixamos à medida que nós andamos. E nós provocamos, nós semeamos, nós cultivamos no nosso modo de andar na vida das pessoas. Voltando para esse texto, e tendo agora no coração e na nossa compreensão essa consciência de que felicidade não está naquilo que eu conquisto. Felicidade não é uma coisa em si mesma. Eu sou feliz, eu quero a felicidade porque eu quero ser feliz. Quando você traduz felicidade para alguma coisa, você ser feliz, para alcançar alguma coisa, você diminui demais o significado dela. Veja, por que Jesus disse que é um modo como se anda? Por que ele menciona a questão dos pés? Porque quando nós olhamos para Jesus, nós já estamos lá. Muitas pessoas têm medo de tratar o assunto da morte. Isso em função de toda essa besteirada que a mídia, que a televisão, que os filmes, que os joguinhos ensinam sobre a morte, mostram sobre a morte, sempre de uma forma trágica, pavorosa, horripilante, horrível, né? Desastrosa, uma forma catastrófica. A morte parece que ela vem sempre de uma forma inusitada e desesperada, né? E aí as pessoas vão ficando com medo de morrer. Mas nós, que conhecemos o Evangelho e que conhecemos Jesus, a morte já morreu. A morte já está morta. E por essa razão Jesus está dizendo, a felicidade não é aquilo que você conquista lá. Por quê? Porque vocês já são felizes porque eu já conquistei isso por vocês. Então vocês já estão lá. Nós estamos aqui, mas nós já conquistamos o paraíso, nós já estamos lá. Jesus disse que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Nós não temos que correr para vencer, nós já vencemos nele. Vê como a partir disso, felicidade começa a ter um significado e uma dimensão diferente na nossa vida, na nossa consciência. Felicidade não é o que eu conquisto, eu ganho. E eu só tenho que andar e produzi-la, porque Cristo, Ele fez tudo isso por nós, para que nós fôssemos felizes, para que os nossos pés produzissem a felicidade. A maneira como andamos. Depois que entendemos isso, e que temos essa consciência agora sobre a felicidade em Cristo, olhar para a mensagem e relembrar a mensagem do Paulo, fica tão mais gostoso de degustá-la e de aplicá-la no nosso dia a dia da vida. Confiarmos, exercemos a confiança em Deus.
experimentar a paz que excede a todo entendimento, que essa paz só vem em Cristo e através dele, esperar em tudo aquilo que Jesus disse que faria, que o Senhor disse que faria, isso enche o nosso coração de esperança, porque Ele é fiel e cumpridor de tudo que diz. E aí Ele vem e diz: sejam felizes, caminhem na conquista do que eu já conquistei, na beleza daquilo que eu já fiz por vocês. E aí então nós poderíamos pegar esse texto aqui e dizer assim, versículo 3, os que choram. Vocês que ao caminhar revelam... Isso, não é o que choram, né? São os pobres de espírito. Ele diz, vocês que ao caminhar revelam que sois simples, ignorantes no sentido de desinformados, desapercebidos, desprovidos de conhecimento, pobres de espírito no sentido de são tão facilmente enganados, são tão facilmente ludibriados, se enganam com tanta leveza. Ele diz assim, saibam que o reino dos céus é de vocês. Vocês que ao caminhar produzem lágrimas e lágrimas de choro, serão consolados. Vocês que ao caminhar produzem mansidão, herdarão a terra. Os que caminham e ao caminhar sentem fome e sede de justiça, serão fartos. Os que caminham em passos de misericórdia e cujo seu andar é um andar de misericórdia, alcançarão misericórdia. O modo como caminha os limpos de coração, verão a Deus face a face. O caminhar dos pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os que caminhando sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. O modo como caminham por causa de mim, vocês serão caluniados, serão perseguidos, mentiras se levantarão contra vocês. Mas por causa de mim, pela maneira como vocês caminham por mim. E ele diz então, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim foi perseguido os profetas que foram antes de vós. Depois de Jesus ter mostrado que felicidade é a maneira como, é o modo como eu caminho, é o que eu produzo à medida que eu caminho, então ele cita a expressão exultar e alegrar. E aí então nós vemos uma diferença, que exultar e alegrar, na conotação que se refere, não tem nada a ver com a questão de estar ou não feliz. E ele menciona uma coisa interessante aqui, e eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão da alegria e do exultar. Ele menciona que os profetas, ele fala, os profetas foram perseguidos antes de vós. E é interessante ele mencionar essa questão dos profetas, por quê? Porque a função do profeta era justamente qual? A de mostrar, a de transmitir o modo como o povo deveria andar, caminhar diante do povo e diante de Deus. Em outras palavras, podemos dizer que o nosso caminhar hoje também profetiza isso. E nada melhor o exemplo de caminhar e andar, senão o exemplo de quem? Do próprio Jesus. Ele nos deu, Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso exemplo maior, Ele é a perfeição daquilo que nós podemos tentar ser e experimentar. Andar como Jesus andou. Então, ele menciona a questão dos profetas. Hoje, nos nossos dias, nós vemos que a questão da alegria e do exultar, né, o folgar-se, está completamente separado daquilo que o Evangelho nos ensina sobre o que é ter essa espontaneidade de alegria e de exultação. É interessante que nos tempos de hoje,
nesses tempos modernos, hoje a alegria é uma coisa agendada. Na verdade, ela é uma coisa já meio que programada. Né? Por que eu digo isso? É simples. O camarada trabalha a semana inteira. Não é verdade? Duro. Tem um patrão chato, tem um supervisor que fica com um olho de zoião desse tamanho nele, uma pressão em cima dele, tem que render o serviço, aquela coisa toda. Aí quando chega na sexta-feira, ele fala assim, graças a Deus, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, é dia de ser feliz. Não? Amanhã eu quero ser feliz, eu quero me alegrar. Inclusive, vai ter um sonzão da pesada. Então amanhã é o dia. Já está agendadinho, trabalha a semana inteira na opressão, na desgraça, para chegar ao final de semana e ser feliz. E, meu Deus do céu, é muita mesquinharia, é muito pequeno, não é verdade? E pensando no cabo religioso? O cabo religioso é aquele que ele tenta ser o crente bom a semana inteira, né? O fardo está ali, está pesado, as tentações estão ali, e ele tentando ser forte, já está quase não aguentando mais. Aí ele olha para o calendário e fala, meu Deus, amanhã é sábado, graças a Deus, amanhã é dia de culto, eu tenho que ir para o culto, amanhã vai ser alegria, só alegria, amanhã eu vou estar na presença de Deus, eu vou ver os meus irmãos, que felicidade, né? Tadinho. Quem pensa assim, meus irmãos, se você é um desses que trabalha a semana inteira e fica na expectativa de vir para o culto para ser feliz, eu vou dizer, você está indo no lugar errado, porque você pode estar indo para o inferno, chegar lá numa frustração desgraçada. Falei, frequentei a igreja a vida inteira e vim parar aqui no inferno, não entendi. Por quê? Porque a felicidade não está nisso. Não está no culto, não está no sistema, não está no religioso. Cristo é o modo de ser feliz. O Paulo, na série que ele pregou, ele deixou isso bem claro. Essa confiança que é gerada em Cristo, em nós por Ele, nos faz exercer a fé. A paz que as pessoas buscam e tentam buscar em tudo quanto é coisa, não vão encontrar a paz que o mundo dá, mas não a paz que Cristo, a paz que transcende, essa só Cristo pode dar, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é a essência da paz. A esperança que as pessoas buscam, e buscam em filosofias, e buscam em ideologias, e buscam em coisas, também não, porque Cristo é aquilo que nós almejamos e aguardamos receber, experimentar todos os dias. E com isso aprendemos um modo de ser feliz, um modo de caminhar. Produzimos o andar, o caminhar de Cristo nas nossas vidas. Voltando para o Evangelho, você vai ver que as expressões de alegria que são citadas aqui, se você abrir lá em Atos capítulo 5, 41, não faça isso, você vai ver que eles se alegravam por padecer todos os tipos de afronta quando os comparavam com Jesus. Quer dizer, os caras tentavam humilhá-los, porque eles eram iguais a Cristo, repetiam, e eles se sentiam alegres por isso. Percebe? E em Romanos 5:3, ele diz, para nos alegrarmos nas tribulações, nas perseguições, nas calúnias, nas mentiras que são levantadas contra nós. Paulo fala que ele aprendeu a ser feliz em toda e qualquer circunstância. Se você olhar para a vida de Paulo, você nunca vai querer nem passar perto dele, porque parece que o cabo só chama desgraça. E ele aprendeu a ser feliz nisso, estar contente, alegrar-se, contentamento com as tribulações que ele passou pela vida. Tiago 1:2 diz que quando sofremos várias tentações, é que aí então somos felizes, estamos alegres. E por último, que eu anotei, mas existem inúmeras. 1 Pedro 4:3 diz, alegrai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então nós estamos vendo aqui que
No que se definia alegria e exultação, não tinha nada a ver com festinha, não. Com gargalhada, com piadinhas, né? Aliás, esse tipo de manifestação só aliena. É isso, né, bem? Aliena, né? Eu ia falar alienia. Não, alienia não. Talvez aliena. Aliena a consciência. Ela endurece a consciência. Faz você ficar aquele... Entende? Aquele... né? Porque não gera reflexão. Eu vim de um ministério. Graças a Deus o Senhor me tirou de lá. Aliás, graças a Deus eu abri os olhos e ouvi o Senhor. Em que havia várias unções. Tinha uma que era muito engraçada, que era a unção da lagartixa. A pessoa ficava estatalada assim na parede, agrudada, como se fosse uma lagartixa. E falando em línguas. Que língua eu não sei. Eu sei até repetir algumas. Tinha também a unção do leão, o cabo ficava rugindo, a unção da águia, ficava, parecia mais um frango, né? Mas tinha a unção do riso. E aí aquela coisa séria, de repente, chegava perto de você assim, e ele fazia assim, eu nem fiz nada e vocês já riram. A outra começa, e o outro, e dá aquela epidemia de todo mundo rindo. E achando que era a visitação do Senhor. Meu Deus do céu. Aí a gente vê o quanto nós carecemos mesmo de sermos felizes, né? De andarmos. E as pessoas estão na busca da felicidade quando não têm essa consciência de que Cristo é o modo de ser feliz. Então, gargalhadas não é a expressão de que alguém é feliz. Quer ver se alguém é feliz? Olhe nos brilhos dos olhos dela. Olha a expressão. A Bíblia fala lá em Salmos que um coração feliz formoseia o rosto. Não é verdade? Em casa eu tenho um cachorrinho. Não é nem meu, é da minha esposa, é o Panda. Eu chamo ele de Budu. Rapaz, pensa num cachorrinho feliz. Meu Deus do céu, mas ele brinca com tudo, ele é carinhoso, ele é meiguinho, ele é meio chato às vezes com a Camila. A Camila vai pegar ele, mas é impressionante, ele é de uma alegria incrível. E tem já um outro cachorrinho que é da minha sogra, que vai ver que é por causa disso, né? Mas o bicho é ranheta e é da mesma raça, rapaz. Aí que a gente vê como é que é a coisa, né? Mas é incrível. Então, é bom você refletir. Quem vive sorrindo nem sempre está com a consciência do que é felicidade. Não é verdade? Uma vez alguém, para encerrar, contou uma experiência muito interessante. Disse que um rapaz procurou um psicólogo, uma pessoa muito entendida quanto a essa questão da mente e tal. E disse, olha, eu sou alguém muito infeliz, porque eu não tenho prazer em nada, eu não me alegro com nada, nada me seduz, nada me satisfaz. Eu me sinto extremamente triste e infeliz, eu não consigo rir, não existe nada em mim. Eu falei assim, olha, vou te apresentar um cara que eu duvido que se você vê-lo, você não ri. Eu tenho certeza que alguma coisa ele vai gerar no teu coração, porque esse cara faz qualquer um rir, faz qualquer pessoa tirar ela do sério, faz qualquer pessoa que está deprimida voltar ao normal, porque o cara é bom. Aí falou o nome do cara, eu falei assim, por favor, meu amigo, esse camarada sou eu. Estou te dizendo, rapaz, sou eu. Né? Então, nós precisamos medir isso no nosso coração. Deixa eu ver aqui. Acabou. Caramba, acabou. Mas é isso. Qual que é o meu desejo? Qual que é o meu desejo em vocês? É que a partir agora dessa consciência do que significa a felicidade, você possa
entender, avaliar isso na sua vida e definir realmente o rumo. Porque se você ainda achava que felicidade é em cima de alguma coisa que você pode conquistar, eu vou dizer para você, você vai se sentir feliz, mas logo depois você vai se sentir insatisfeita. Nós devemos nos alegrar sim. A alegria, ela sempre vem acompanhada de uma outra expressão. Elas caminham juntas. Gratidão. E eu quero encerrar aqui contando um testemunho meu. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido. Se não ouviu, vai ouvir de novo, quietinho, viu? Faz parte do protocolo aqui. Eu tinha acabado de descobrir que eu estava com uma hemorragia. E eu fui imediatamente hospitalizado. Logo de imediato eu tomei 6 bolsas de sangue. E a semana foi passando, e os exames eram sendo feitos, aqueles exames que estavam me virando dos avessos. Já não estava aguentando mais de tanto exame. E cutuca aqui, enfia ali, e você já viu como é que é, né? Aí quando chegou na quinta-feira, a médica chegou para mim e falou assim: Palmiro, nós vamos abrir você amanhã. Porque nós não conseguimos achar onde é que está essa hemorragia. E eu perdendo sangue pelas fezes, e tomando bolsa de sangue, já não tinha mais sangue aqui, estava vindo de Maringá. Meu sangue é O negativo ainda, para facilitar, né? Aí eu disse para a doutora, falou, abrir vocês não vão não, porque eu não aguento não chega de corte. Naquela época eu acho que eu estava com 26 cirurgias, se eu não me engano. Hoje eu estou com 29. 26, por aí. Aí a Márcia ia todos os dias fazer uma visita, era uma quinta-feira, ela chegou e eu falei, querida, eles querem me abrir amanhã. Ele disse que é um cortinho pequeno, daqui assim até que assim. Vamos fazer assim, né? Aí vão tentar achar onde é que está a hemorragia. Eu disse a ela que eu não farei, não. Ela falou, mas se você não fizer, você morre. Eu falei assim, bora. Eu estou esperando já faz um tempão, né? Não vem? Então, de uma hora a outra tem que vir, né? Aí eu falei, então vai para casa, chama as crianças, vai ao pé da cama. A cama tem pé, né? Vai ao pé da cama, dobra os joelhinhos e pede a Deus um milagre, porque eu vou fazer a mesma coisa aqui. E eu fiz isso. Aí o que aconteceu? Chegou sexta-feira de manhã, vieram me buscar às 6 horas da manhã para levar para o centro cirúrgico. Eu sentei naquela cadeira, com a bunda de fora, né? Para variar, né? Você sabe que a bunda fica para fora, né? Aquela coisa horrível. E eu estou sentadinho lá, indo, de repente, naquela luta interna, não vou, sair daqui correndo, não saio, o que é? Aí a minha médica apareceu e falou assim, Palmiro, mudança de planos, nós não vamos mais te operar. Eu achei um médico, um fulano tal, ele não é daqui, ele vai vir só para fazer um exame específico em você. 6 horas da tarde, continua em jejum. Eu já estava em jejum 24 horas. E ela continua em jejum. Tá bom, não custa nada, né? Estou lá, seco. Aí aguardei 6 horas, ele veio, explicou para mim como era o procedimento, fez tudo, demorou 3 horas. Achou onde estava a hemorragia. Só que ela já não estava mais hemorrágica. Eram duas artérias. Uma no intestino delgado e uma no intestino grosso. E já não estava mais. Aí eu perguntei para ele, mas e aí, eu vou ter que fazer cirurgia? Ele falou, não, aqui não está mostrando que está sangrando, não. Mostrou que sangrou, mas não está mais. Tá bem. A prova era que no dia seguinte, ao evacuar, não teria mais sangue. Foi perfeito. Quando foi no sábado de manhã, nada de sangue. Falei, glória a Deus, estou bom. Tomei mais, ao total eu tomei 13 ou 14 bolsas de sangue. Nesse meio tempinho ali, que eu estava aguardando a médica, o Espírito Santo fez uma pergunta para mim. A gente sempre conversa, né? E ele disse assim para mim, falou, Palmiro, formal, né? Palmiro, você sabe me dizer qual a diferença entre o homem bom e o homem ruim? Aí eu disse, sei. Como um bom religioso eu sabia. Eu disse, é simples, Senhor. O homem bom, eu penso que o homem bom é aquele que, se ele é um pai, ele é um bom pai. Se ele é um marido, ele é um bom marido. Se ele for um cristão, ele frequenta a igreja, ele
Ele é um bom dizimista, ele ajuda as pessoas, ele pensa no próximo, né? Ele é um bom vizinho. Acho que essa é uma definição de uma pessoa boa, né? Não faz mal para ninguém, procura só fazer o bem. Como se o Espírito Santo estivesse concordando comigo e disse, sim, é verdade. E o mal, o ruim? Aí eu falei assim, rapaz, encurtar a nossa conversa, o homem ruim é o contrário de tudo isso aí. Eu falei, eu vou definir para você em uma palavra. Aí eu disse, qual? Agora, isso tudo passando em mim, tudo na minha consciência. E ele disse, gratidão. Gratidão, O homem bom, ele é grato por tudo o que ele tem e por tudo o que ele não tem. Ele é grato por todos os momentos que ele passa na vida, sejam bons, difíceis, persecutórios, seja lá o que for, ele é grato. E o ruim, ele é ingrato. Por quê? Porque ele tem tudo o que talvez o bom não tenha e ele nunca está satisfeito. E ainda olha o outro e ainda quer do outro. Ele experimenta de todos os prazeres e não se sente satisfeito. Ele é sempre ingrato. E está sempre em busca de mais. E o seu coração cada vez mais ingrato. E o Senhor estava tratando algo importantíssimo na minha vida. Simples demais. Como vai ser simples para você ouvir o que eu vou te dizer. Você enxerga bem. Pode até estar usando óculos, mas enxerga bem. Ouve bem. Anda bem. Corre. Se alimenta bem. Vai ao banheiro, faz o número 1 e faz o número 2. Né? Eu só faço o número 2. Você dirige, você viaja, você passeia. Há leis estabelecidas por Deus na nossa vida, das quais elas devem funcionar perfeitamente bem e não nos custa nada, mas ao Senhor custou. Só que nós não lembramos. Nós vamos só lembrar de que está faltando no momento que falta. Aí você dá valor àquilo que era tão cotidianamente, rotineiramente, você passava por cima, nem sequer lembrava de dizer obrigado. Nem se lembrava de que você fez, exercitou, se moveu. E o Senhor estava trazendo à minha memória isso, porque havia uma queixa no meu coração. Né? O fato de não fazer xixi. Para você pode parecer impressionante, nada, né? Porque você vai lá, salta 1,5 litros. Mas eu não. Vai ficando tudo em mim, aqui dentro de mim. A máquina é que tem que tirar. Mas aí eu estava esquecendo das outras coisas que já estão estabelecidas e que funcionam maravilhosamente em mim. Meus ouvidos, meus olhos. Né? Eu ia falar minhas mãos, mas já está fartando uns dedos. Mas ainda consigo pegar umas coisinhas ou outras. Né? Eu vou dizer a mesma coisa dos pés, já não tem mais um pé, mas tem um outro ainda, me equilibro. Quanta coisa ainda está estabelecida por Deus para que funcione bem. E é como se eu não tivesse. E aí então o Senhor está me chamando à memória essas coisas, pela gratidão. E dizendo, você é um homem bom ou você é um homem ruim? Feche os seus olhos, por favor. Mas também se quiser ficar aberto, pode ficar. Senhor, obrigado. Muito grato. Nossa, nós somos eternos devedores ao Senhor. A nossa gratidão ainda é muito pequena em relação ao que o Senhor fez e vem fazendo e fará por nossas vidas. Nesse momento, especificamente nesse momento que o Senhor nos ensina e nos dá esse princípio tão valoroso, nos mostrando que o Senhor é o modo pelo qual nós temos que andar. Que delícia, obrigado, Senhor, que eu não tenho que seguir o exemplo de nenhum outro, e nenhum outro seguir o meu, mas olhar para Ti e perceber isto. Muito obrigado. Que a felicidade, Senhor, esteja nessa consciência em cada um de nós,
que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas e Ele é o modelo, Ele é o padrão, Ele é tudo o que precisamos ser e ter. Obrigado pela transformação que o Senhor fará hoje na consciência e já vem fazendo na vidinha de cada um que está aqui presente. Obrigado por podermos nos alegrar no Senhor dos mais diversos meios que acontecem na nossa vida. E hoje nos alegrarmos com significado, com sentido e com gratidão. Muito obrigado. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz.
Que você tenha uma ótima semana e que a sua semana seja cheia de felicidade. Amém?